Muito bem, sejam muito bem-vindos! Hey, terapeuta, tudo bom com você? Bom, no Cine Mentalidade de hoje, nós vamos falar sobre um filme que eu tenho certeza que você já assistiu. E se não assistiu, saiba que aqui vai ter spoiler. Então, você pode assistir, depois ir ver o filme ou dar uma pausa aqui, ver o filme e volta para poder saber dos insights maravilhosos que esse filme nos traz. Então eu trouxe para nós um filme que fala sobre missão, sobre propósito de vida, sobre tantas coisas profundas. E será que você já percebeu isso assistindo antes? Pois é. O filme de hoje é De Repente 30. É um filme que eu amo, gente. Aquele filme que eu pego brigadeiro e sento pra assistir. Sento pra assistir quando eu vou eu mesma fazer a minha unha, ou quando eu quero só relaxar. É um filme da minha adolescência, enfim, que me transporta para um outro lugar. E por ter muito carinho por esse filme e ter visto ele de uma outra forma, eu quis começar o nosso Cine Mentalidade com ele, né? Então, qual é a história do De Repente 30? Basicamente, a gente tem a Dina, que é uma adolescente lá dos anos 80, bem maravilhosa, com aqueles cabelos incríveis e looks bafônicos, super coloridos. E a Dina queria ser uma menina popular na escola, né? Então ela queria ser como as gatinhas. E ela queria ser olhada, ela queria ser vista pelas pessoas, pelo carinho que ela gostava e tudo mais. Ela tinha um grande amigo que era fora dos padrões, assim como ela também se sentia fora dos padrões, que eram aceitos ali pela sociedade, né? Para aquele grupinho da época. E ela sonhava em ser como as garotas de uma revista. Ela sempre lia aquela revista e pensava, nossa, eu quero ser como elas. E elas tinham 30 anos, né? E aí ela fala assim, 30 é a idade do sucesso, 30 é a idade do sucesso, eu quero ter 30 anos. E acontece uma situação mágica e de repente ela fica com 30 anos. Por isso que eu nome é filme De Repente 30, né, gente? E nesse processo que de repente ela tem 30 anos, ela se dá conta, ela começa a descobrir como é a vida dela. Teoricamente, ela conseguiu absolutamente tudo que ela queria na vida dela. Ela conseguiu sucesso, ela conseguiu a carreira que ela queria, ela é editora-chefe da revista que ela tanto gostava, ela se tornou uma gatinha, ela foi aceita pela sociedade, para aquele grupinho da escola, foi rainha do baile, foi isso, foi aquilo. E ela começa a se deparar com uma realidade que, por mais que seja tudo que ela sempre quis, na verdade ela percebe que aquilo ali não faz nenhum sentido. E ela começa a se dar conta de algumas coisas muito importantes, que eu tô com uma colinha aqui, sim, vou tentar não ficar olhando tanto para baixo, mas eu vou compartilhar com vocês esses insights que eu separei pra gente trocar uma ideia, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa conversar são as escolhas desalinhadas em relação à nossa essência, mesmo quando a gente vai empreender. Principalmente para nós que somos terapeutas. Quando a gente vai fazer um trabalho de empreender, de terapia e tudo mais, qualquer trabalho que você for fazer, tá, gente? Qualquer decisão, qualquer projeto de vida, se a gente não tá alinhado com a nossa essência, com os nossos valores, a gente se perde. Se a busca é só pelo sucesso, isso pode ser um problema, porque afinal de contas, o que é sucesso de fato? Sucesso é ter o carro do ano? Sucesso é faturar 100 mil por mês? Por trimestre? Não sei. O que é sucesso para você? Você precisa definir o que é sucesso para você, quais são os seus valores, para que você não se perca. Porque foi o que aconteceu com a personagem do nosso filme, né? Ela foi levada pelo que ela achava que era sucesso, pelo que ela pensava que era o suprassumo de tudo. E quando ela se dá conta que os anos se passaram, ela vê que nada daquilo fazia sentido. E ela se viu tão longe de quem ela se viu tão distante da vida que, sabe, que realmente faria sentido para ela, só que já estava tudo construído. E aí, quando chega a esse ponto, é muito mais complicado, é muito mais desafiador de você transformar. Me conta, você que está passando por um processo de transição de carreira, que tem, de repente, o sucesso na carreira que você trilhou e que está querendo fazer a transição para terapeuta agora.
Não é um baita desafio fazer essa transição? Não é um baita desafio jogar tudo pro alto agora? Então, assim, se você puder, antes ou agora, não importa a hora que você tá vendo isso, pensa sobre o que é realmente valoroso para você, o que faz sentido de fato na sua vida e que você não abre mão, aquilo que tá de acordo com a sua essência, para que você não se perca. Defina o que é sucesso para você, sabe? Porque só é sustentável se estiver alinhado com a sua essência e com a sua missão. Senão, te destrói. Então tenham isso em mente. Dos erros que eu cometi quando eu comecei e começou a dar muito certo é que eu lotei a minha agenda de atendimento. E aí eu comecei a não ter tempo para o meu filho. Na época eu só tinha o Davi. Comecei a não ter tempo para o meu casamento. E isso não é sustentável. Isso não funciona, tá? Então tenham isso em mente. Outra coisa super importante que esse filme nos traz é o perigo de pular etapas, né? Então, assim, ela quer ser adulta, ela quer crescer, ela quer ter a idade do sucesso da noite pro dia. Se eu não me engano, ela tinha 13 anos. E aí ela quer ter a idade do sucesso, ela quer ter 30. E ela pula todas as etapas. Então, quando ela chega lá, ela nem sabe o que aconteceu com ela. E no nosso caminho de empreendedorismo, no nosso caminho de empresárias, de terapeutas, de carreira, não dá para pular etapas. Porque quando a gente pula etapa, a gente quebra a perna. Você não consegue sustentar um sucesso fulminante sem processos, sem valores da empresa, sem uma estabilidade. Então não tente pular as etapas. Tenha em mente que o primeiro ano e o segundo ano são anos de construção. Pode ser que aconteça com você de já ter um crescimento assim, pá, logo de cara, que ótimo. Mas você é uma sortuda, uma felizarda ali no meio de um monte. Na maioria das vezes você vai construir uma trajetória. Então não tente pular essas etapas, tá? Vai fazendo, vai trilhando, vai plantando as sementes, vai aprendendo, fortalecendo o teu negócio para que ele seja um negócio próspero, de longo prazo, para que você colha frutos disso tudo lá na frente, sabe? Todas essas promessas de resultados muito rápidos, cuidado. Gente, eu bato muito na tecla. O marketing tradicional, a gente tem que ter muito cuidado no nosso nicho. Por quê? Porque o marketing tradicional, ele trabalha muito dores, ele trabalha muito questões, muitas vezes ele é agressivo e o nosso público é um público que tá doente, é um público que tá sofrendo, é um público que precisa de amparo. Então a gente tem que ter muita cautela da forma que a gente vai fazer isso. Eu sei que isso é uma das questões, inclusive, que vocês travam muitas vezes na hora de se vender, de se posicionar na internet, de se posicionar para o seu público. Mas coisas assim que são muito mirabolantes, muito rápidas, não tem atalho. O único atalho que eu conheço é você ter o acompanhamento de alguém que já trilhou aquele caminho para te ajudar a trilhar o caminho sem ter que bater tanto cabeça. Isso é o atalho. Isso é um atalho que realmente funciona. Você tem um mentor ali para te ajudar na tua trajetória. Tirando isso, gente, não tem hackzinho, não sei o que para ganhar seguidor. Não caiam nisso, porque é cilada, tá? Então, assim, tenham paciência. Empreender é um processo que requer realmente muita paciência, coragem, porque os desafios eles surgem e não dá pra gente pular todos os desafios e pular todas as etapas. Aí a gente tem um outro ponto que eu acho que esse filme traz de forma muito profunda, muito maravilhosa, que é o de se reconectar com a sua paixão. Então, assim, ao longo da história, né, ela fica com 30 anos e descobre que ela se afastou de tudo aquilo que era importante pra ela, de tudo aquilo que ela amava, de tudo aquilo que ela gostava. Então ela começa a fazer um processo de reconexão. Você, se está no processo de construção, já constrói conectada. Se você percebeu que você se desconectou da sua essência, que você se desconectou daquilo que te faz brilhar os olhos, de que de repente você hoje está trabalhando só para pagar conta, você está se entupindo de atendimento, cobrando super barato, sem nenhuma valorização, só porque você tem um boleto para pagar no final do mês, recalcula a rota. E começa a pensar, procura lembrar o que fazia os meus olhos brilharem, por que eu me tornei terapeuta, por que eu decidi trabalhar com isso.
Por quê? Porque quando a gente faz com os olhos brilhando, não é que fica mais fácil, não é que você não vai ter trabalho, mas é porque você trabalha com uma energia diferente. E trabalhar com aquilo que a gente ama, alinhado com o nosso propósito, com aquilo que a gente realmente sente, faz uma diferença muito grande de verdade. Então, se você brilha os olhos para abordar relacionamento amoroso, aborde relacionamento amoroso. Agora, se você não suporta tratar esse assunto, você tem ranço profundo, não gosta, e vai entrar só porque dá dinheiro, peraí, né? Não faz sentido. Então, o que faz os seus olhos brilharem? Eu tenho uma mentorada que ela cuida de pessoas enlutadas. Olha que nicho interessante e diferente, né? Mas ela tem isso dentro dela, ela sabe lidar com o luto de uma maneira muito interessante, ela consegue ajudar as pessoas a lidar com esse luto. Então, olha que nicho fora do óbvio para que você também pense. O que você é boa, o que brilha os seus olhos, o que as pessoas te pedem para ajudar. Isso é um ótimo indicativo daquilo que você pode entregar para as pessoas também, tá? Então pense sobre isso. Por que você escolheu isso como uma profissão? O que faz os seus olhos brilharem? Será que você está conectado? Será que você se perdeu no meio do caminho? Fica aqui a reflexão. E vocês vão me contando aqui, gente, nos comentários, por favor, o que vocês estão achando desses insights, né? Se você tem mais algum insight aqui para acrescentar também, porque a ideia é que a gente faça essa troca. Aí, olha só, eu tenho mais 2 pontos aqui que eu separei pra gente conversar, tá? A gente tem também a questão da coragem de mudar o rumo no empreendedorismo. Então, assim, quando a Dina ela percebe que tudo que ela construiu até ali, que todo aquele sucesso, toda aquela carreira que ela construiu, na verdade, não era aquilo que ela queria, não era aquilo que representava ela, não era aquilo que fazia sentido, ela tomou coragem e ela mudou completamente o rumo. Ela trouxe uma proposta nova para a revista. Ela falou assim, gente, e se a gente fizesse algo totalmente diferente? E se a gente inovasse? E se a gente voltasse às raízes, às origens? E falasse com as pessoas que são pessoas de verdade, sabe? Se a gente mudasse os temas que a gente há tantos anos aborda repetidamente. O que vocês acham? Ela teve coragem, ela inovou, ela tentou algo diferente. E quando a gente empreende, a gente tem que ter coragem de se arriscar. A gente tem que ter coragem de mudar o rumo. Você vai trilhar um caminho, vai testar, vai sentir. Não é isso? Não tenha medo de mudar. Mude, ajuste, refina essa comunicação, refina seu posicionamento. Esse nicho não tá funcionando tão bem pra mim, deixa eu mudar aqui. Deixa eu ir pra uma coisa que faz mais sentido. Não tenha medo. Não tenha medo de voltar para as origens, não tenha medo de mudar quantas vezes forem necessárias, tá? E quanto mais inicial tá a sua fase de empreender, menos prejuízos você tem com essas mudanças, tá? Quanto maior é a sua empresa, mais desafiador é fazer uma mudança. Porque você precisa de um planejamento, uma reestruturação, um reposicionamento. Se o seu público mudar muito, você vai ter que fazer um ajuste ali. Isso pode ter um déficit no seu caixa. Se você tem pessoas, funcionários para pagar, isso já tem um impacto maior. Então, requer um planejamento muito maior. Agora, se você está no começo, é ainda mais simples o processo. Porém, independente de que momento você está, não tenha medo de mudar se o seu coração diz que você precisa mudar. Se os seus mentores te conduzem, te mostram que você precisa mudar. Lembra que você precisa estar alinhada, né? Com a sua missão, com o seu propósito, com a sua essência, para que o seu sucesso seja sustentável a longo prazo. E aí, outra coisa, né? Pra gente fechar essa nossa conversa aqui, do De Repente 30, é a importância de comemorar o processo. Curtir mesmo todas as etapas, aproveitar o processo, aproveitar cada passo da conquista. Então, cada novo seguidor que chega para você, cada novo cliente que chega, cada indicação que você ganha, cada venda que você faz. Poxa, mas eu ainda não tô faturando 10, 15, 20, 30 mil por mês. Tá bom, mas os seus primeiros 100 reais você comemorou? Você celebrou? Você celebrou os primeiros 500, os primeiros 1.000 que você fez, os primeiros 10 mil? A gente precisa celebrar o processo. Cada etapa é uma construção.
Se você só tá preocupado, se você só quer o resultado final, você não curte o processo, e o processo é a maior parte do tempo, tá? Então, assim, reflitam sobre isso. Reflitam sobre o que você tem, como você tem lidado com o seu negócio, como você tem lidado com as pessoas que fazem parte do seu negócio, desde colaboradores aos clientes que você tem, aos seguidores, mesmo aqueles que nunca compraram de você. Será que você está realmente curtindo tudo isso? Será que você está realmente na direção daquilo que é o sucesso para você? Está alinhado com os seus valores? Você está tentando pular algumas etapas? E assim, conselho que eu tenho para você: tá tentando pular etapas? Pula com um mentor. Porque aí sim, aí você vai ter um direcionamento, tá? Se você tem interesse em mentoria, você pode olhar aqui abaixo e fazer uma aplicação para mentoria perita ou para mentoria individual, se tiver vagas. Se tiver com as vagas fechadas, a gente fica com a sua aplicação, e quando abrir vagas, se você tiver, se for para você, a gente entra em contato. Como assim, Mari, se for para mim? É porque às vezes não é o teu momento profissional, às vezes não é o teu momento para tirar proveito. A mentoria é um acelerador de negócios, né? Então você tem que estar no momento, você tem que estar dedicado, você tem que estar ali para conseguir aproveitar ao máximo essa orientação. Então, assim, pensa com carinho nisso tudo, sinta o fluir das coisas e se permita servir de forma integral. Mas lembre que o seu negócio, ele também precisa te servir. Não pode ser só você servindo. E aí eu te pergunto, o seu negócio, o seu servir, te serve? Um beijo e até o nosso próximo Cine Mentalidade. Já deixa aqui a sua indicação. Tem algum filme que você acha que eu tenho que trazer pra cá pra gente conversar? Me conta aqui nos comentários. Beijinho. Tchau, tchau.